Olá, graça eterna, paz eterna, filhos do Eterno, filhos do Soberano, filhos do Deus Altíssimo. Amados Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, do Evangelho eterno. Amados, eu quero estar trazendo uma ministração, quero estar ministrando sobre João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3, verso 15, que diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Falar sobre vida eterna, evangelho eterno, vida eterna, né? Vida eterna com Deus, vida eterna de paz, né? Já começa aqui, né? Já começa aqui na mente, a vida eterna. Já começa aqui na nossa mente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, né? Porque é algo que já temos essa certeza, não é algo passageiro, transitório, é algo que já vivemos, já temos. Por quê? Porque aquele que prometeu, ele é fiel, ele prometeu e cumpriu, né? Cumpriu quando? Abençoado Elias Santos, cumpriu lá na cruz. Ele vai para a cruz para dar a vida eterna. Ele escolhe antes da fundação do mundo e lá na cruz ele paga com seu sangue. Então, diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que crê? Quem crê é aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Esses crê, esses não vão deixar de crer. Esses podem passar por dificuldade, podem passar por luta, podem passar aperto, fome, decepção, mas eles sempre vão crer, porque o filho ele crê. O filho ele não está ao lado do pai por algum motivo, por recompensa, não. Ele está porque ele é filho escolhido. O escravo não fica na casa, o filho fica, né? Então o filho, né, a gente adora o pai, não por aquilo que ele vai fazer, mas por aquilo que ele já fez, ele já nos amou. Ele já nos amou, olha aqui. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo. Quando diz mundo, amou os filhos. Porque Deus amou os filhos, né? O mundo é os filhos de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os filhos já têm a vida eterna. Os filhos não perecem. Os filhos não se afastam do Pai, eles já têm a vida eterna. A vida eterna, a escolha foi antes da fundação do mundo. Não tinha nada feito, ele já havia escolhido. E na cruz foi pago essa vida eterna para os filhos. Então, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos que crêem, os filhos. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É o mundo que é salvo? Não. É os filhos, né? Ele escolheu antes da fundação do mundo para salvar seus filhos. Ele escolheu para salvar. É o exemplo que eu dou, né? Um exemplozinho simples, simplório. Você vai para um shopping, você escolhe, pega o carrinho e escolhe o que você quer e bota no carrinho. Mas ainda não é seu, porque você não pagou. É a partir do momento que você passa pelo caixa e paga, ali é seu, porque você pagou. Então, o próprio Deus, ele escolhe antes da fundação do mundo, ele escolhe, e lá na cruz ele paga. Paga com seu precioso sangue. Nós pertencemos a ele, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não pertencemos ao sistema, nós não temos dulo, dulo quer dizer senhor.
quer dizer tutor. Nós não temos dulo. Não, nós temos um Deus, nós temos um Pai. Nós não somos escravos, nós não temos dulo, não temos senhores. Nós temos um Pai. Deus é Pai. É como diz no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Nada falta para os filhos. Mas abençoado Elias Santos, nada falta. Mas eu passo por uma dificuldade. Não, eu não estou falando sobre coisas materiais, que isso aí é passageiro. Eu estou falando sobre algo que nem nossos olhos conseguem imaginar, nem nossa mente consegue imaginar. É vida eterna. Vida eterna ao lado do Pai. Reinar eternamente. É o reino. O reino não é comida nem bebida. O reino é paz. É vida eterna. Traduzindo, palavra simples, eterno. O reino é eterno. Olha aí. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crer nele não é condenado. Quem é que crê? Os filhos. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Não vai ser, já está. Já está condenado. Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Não creu, não é que não vai crer. Não creu. Não creu porque já aconteceu. Os filhos, eles creem porque foram escolhidos para crer. Foram escolhidos, né? Aqueles que não creem porque eles foram escolhidos para não crer. Não é simples assim? É simples assim, não tem arrudeio. Né? A revelação da palavra, a mente foi iluminada, os olhos do entendimento. Mas por que fulano eu prego e fulano não dá ouvido? Ele não dá ouvido porque ele veio a essa terra com essa finalidade de não crer, porque não é para quem quer, não é para quem corre. O filho, aquele que não é filho, ele não vai ouvir a voz do pai, porque ele não é filho, ele não entende a voz do pai. Agora, o filho, ele entende a voz do pai. Né? O filho, ele entende. O filho pródigo, ele estava distanciado, saiu, se distanciou, se revoltou, mas ele está longe, terra longe, a terra distante, e ele ouve a voz do pai: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ele caiu em si, ele disse: eu tenho um pai, eu estou aqui fazendo o quê? Eu tenho um pai, eu não sou órfão. Então o filho, ele crê. Mesmo que ele caia, ele não vai ficar prostrado, porque ele ouve a voz do pai. Não é para quem quer, não é para quem corre. Filho é filho, amados. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, já está. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. A condenação é esta. Tudo isso quem está falando é Jesus Nazareno. E a condenação é essa, 2 pontos. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram má. Eram má. Aqui não está dizendo que eram, porque já aconteceu. O próprio Deus, ele já fez, já com essa finalidade. Já com essa finalidade. 20. Porque todos quem? Porque todos quem? Todos os filhos. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Todo aquele que faz o mal, por quê? Porque ele não está na luz, ele está nas trevas. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Né? As suas obras já foram reprovadas. Ele já veio para fazer essas obras reprovadas. A obra não pode ser aprovada. A obra foi reprovada por quê? Porque ele já veio para fazer essas obras reprovadas.
A obra reprovada é o quê? É o egoísmo, a ganância, é só pensar em si próprio, né? Isso são obras reprovadas. A maldade, calúnia, blasfêmia, é, inveja, tudo são obras reprovadas, porque são obras feitas nas trevas, na escuridão. Quem faz essas obras é porque está nas trevas, na escuridão. Aquele que está na luz, ele enxerga, ele é o filho, ele não vai praticar essas obras. 21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem pratica a verdade está na luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Os filhos, as obras que o filho faz, é as obras em Deus. Amar, perdoar, não pagar na mesma moeda, não olhar a aparência, né? Isso são obras feitas em Deus, no Pai. É a obra do Pai, que os filhos praticam a obra do Pai. Mas nas trevas, na escuridão, só se faz obra má, julgar, criticar, olhar a aparência, só olhar o seu próprio ventre, só olhar para si próprio, querer aplausos, querer os melhores lugares, querer escravizar, querer dominar. Jesus nunca dominou ninguém. Jesus nunca obrigou ninguém a nada, né? Por quê? Porque como é que um filho ele vai ser obrigado a alguma coisa? O filho ele faz de livre, espontânea vontade porque ele é filho. O filho faz por amor. Filho faz porque certa feita, aí disseram aos discípulos, Jesus estava pregando, Jesus estava dando seu sermão, e Jesus, a verdade dói, né? Jesus falou uma verdade ali, e muitos fariseus, escribas, centurião ali, homens que tinham o controle da religião, se saíram, né? Porque bateu na ferida, né? A carapuça se viu e eles começaram a se sair. De fininho se saíram, né? E ficaram só os discípulos, né? Aí Jesus disse assim, e vocês? Vocês não vão, não? Aí os discípulos disseram, para onde a gente vai? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde a gente vai se o Senhor é o caminho, a verdade e a vida? Para onde a gente vai se o Senhor é a luz? Para onde a gente vai se só o Senhor nos entende, só o Senhor nos compreende? Para onde o filho vai distante do pai? Você acha que o filho chega a algum lugar sem a direção do pai? Você acha que o filho chega a algum lugar sem o conselho do pai? Não chega. Não chega. Não é? O filho ele só chega a um objetivo se ele estiver ao lado do pai, se ele estiver nos conselhos do pai, porque se ele não tiver, ele não chega a lugar nenhum. Não chega, amados. Então, a gente voltando um pouco aqui, né, sobre esse sermão de Jesus Nazareno, a gente chegando aqui para o versículo 10, diz assim, olha, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Olha aí, Jesus estava falando com os mestres de Israel, os mestres da religião. Aí Jesus disse, o próprio Nicodemos, Jesus faz o sermão ali para Nicodemos, né? Jesus começa a instruir Nicodemos, né? Acerca do novo nascimento, né? Aí Jesus diz assim, depois Jesus fala sobre a parábola, né? No início a gente vê, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, olha, principal dos judeus, ele é principal, ele tinha vários homens ali que ele orientava, né? Esse foi ter de noite com Jesus, ele
Ele tinha vergonha na qualidade, a postura dele, né? A condição que ele estava, o cargo que ele assumia. Ele foi ter de noite com Jesus para que ninguém visse, né? Porque o homem se sentindo alguma coisa, o homem quer ser alguma coisa. Então ele foi ter de noite com Jesus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus respondeu, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos não entendeu nada, aí deu aquele nó na mente de Nicodemos. Nicodemos estudado, é um homem culto na religião, deu aquela: como é que eu posso nascer de novo, voltar para o ventre? Olha, aí ele diz, disse-lhe Nicodemos, versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos não entendeu, foi nada. 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode. 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne é o quê? Aquele que não é filho. É nascido do Espírito é os filhos. Porque o homem carnal, ele só entende das coisas da carne, ele só entende de enriquecimento, ele só entende do que pega, ele só entende daquilo que ele vê. Ele só entende daquilo que ele vê. Eu não vi, né? Eu não creio, eu não vi. Ele não crê espiritualmente, ele não crê naquilo que acontece acima do seu entendimento, da sua cabeça, né? 7. Não te maravilheis de ter dito: é necessário vos nascer de novo? Você não, Jesus dizendo, você não ficou maravilhado com o que eu te falei? O importante é nascer de novo. 8. O vento sopra de onde? Jesus já começa a falar sobre parábola, né? Jesus Nazareno sempre falava sobre parábola para que os judeus entendessem, né? Jesus era simples, simplicidade. O evangelho da graça eterna é simples, não é para confundir a mente. O evangelho da graça eterna é simples. Foi ocultado o evangelho da graça eterna dos sábios entendidos e foi dado ao humilde. Foi dado àquele que não tem, àquele que não merece. A graça é para quem não merece. Então o evangelho da graça foi dado para quem não merece, não é? Aí eu mereço, eu tenho uma dicção boa, eu sou poliglota, eu sou mestre em divindade, eu sou pontífice. Pontífice quer dizer uma ponte para chegar a Deus. Jamais existe uma ponte para chegar a Deus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem ponte para chegar a Deus. De forma nenhuma. Isso pode esquecer. Esqueça que não tem ponte para chegar a Deus. De forma nenhuma. Então, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha só. 9. Aí o Nicodemos agora começa a falar. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Nicodemos não estava entendendo nada. Jesus falando sobre parábolas simples, Nicodemos não estava entendendo nada. Nicodemos estava mais perdido do que cego em tiroteio. Olha só. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe disto? Olha, Jesus foi logo no ponto certo. Tu és mestre de Israel e não sabe isto? Isso que eu estou falando é tão simples, tu não está entendendo por quê? Nicodemos estava na carne, então que o homem carnal só entende daquilo que pega, só entende daquilo que vê. O homem carnal só entende de coisas materiais, né? 11. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. 12. Se vós falei de coisas terrestres e não creste,
como crereis se vós falar nas celestiais? Tu não está entendendo a simplicidade, eu estou falando com você aqui da simplicidade, você não está entendendo. E se eu falar das coisas espirituais, do sobrenatural, né? 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão quem desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Olha só, ele é um só. Próprio Deus, ele desceu e assumiu um corpo de Jesus Nazareno, e ele mesmo subiu, é um só. Um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma unidade, né? 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, o que nós lemos, né? Para que todo aquele que nele crê, nós começamos, né? Com o 15, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso foi para que os filhos não pereçam, mas tenham a vida eterna. Para que os filhos experimentassem a vida eterna. Experimentar aqui na terra, na sua mente, porque o evangelho eterno é na mente, né? A gente já entende, já compreende que a obra foi feita, tetelestai, João 19:30. A obra foi feita. Tem nada sendo feito hoje. Jesus não está morrendo na cruz. Se Jesus estivesse morrendo na cruz, a obra estava sendo feita, né? Mas ele já morreu e já ressuscitou há mais de 2000 anos. Então já foi feito. O Filho já foi escolhido antes da fundação do mundo, já foram salvos lá na cruz, já recebeu a salvação, perdão. Tudo que aconteceu na cruz foi eterno. Não foi paliativo. O paliativo era a lei. A lei era transitória, o sacrifício dos profetas, os sacrifícios dos sacerdotes, era paliativo, era transitório, era passageiro, sacrifício de animal, levava um animal sem defeito para sacrificar para Deus, isso era paliativo. Depois que Jesus vem à terra, ele mesmo se torna um cordeiro e agora é eterno. Agora o evangelho é eterno. Jamais vai haver outro evangelho. A lei, a primeira dispensação, a lei, né? A lei, os profetas, e agora o evangelho da graça eterna, o evangelho eterno. Jamais vai haver outro. Não existe outro evangelho. É o evangelho da graça eterna. É o evangelho que fala das coisas eternas, do que aconteceu. Antes falava do que ia acontecer. João Batista veio anunciar, testemunhar do que ia acontecer. João Batista disse, olha, eu batizo com água, mas vem um que vai batizar com o Espírito Santo. Esse eu não sou digno nem de atacar sua sandália, sua percata, né? Então isso aí era anunciar o que viria. Então hoje nós estamos anunciando o que já veio e já consumou. A obra foi feita. Filho é filho. Filho não deixa de ser filho. O escravo não fica na casa. Ah, fulano estava conosco, mas fulano não se encontra. Ele estava, mas ele não era dos nossos. Se ele tivesse, ele tinha ficado lá. Ele estava lá por algum motivo. De repente ele queria algo. Alcançou, foi embora. O objetivo dele era alcançar. De repente queria um casamento, alcançou um casamento, foi embora. De repente queria uma casa, alcançou uma casa, foi embora. De repente queria um carro, alcançou um carro, foi embora. É tipo um saco de pipoca, ele pegou um grãozinho e já se achou o maior e foi embora. Já outros não alcançaram, foram embora também, se decepcionaram, como os próprios judeus se decepcionaram com Jesus. Os próprios judeus, o próprio povo se decepcionaram com Jesus, porque eles pensavam que Jesus ia para a cruz. Eles pensavam que Jesus não ia para a cruz, mas depois que Jesus foi para a cruz, ele disse, não, ele vai clamar um monte de anjo aí, miríade de anjos, e vai sair daí, não vai morrer. Não. Mas eles se decepcionaram porque quando viu Jesus dando o último suspiro, eles deram meia volta, decepcionados, e foram embora. Ele disse, esse não é o nosso rei, não. Esse morreu aí. Eles não entenderam o plano do eterno. Eles não entenderam e saíram devagarzinho, foram embora decepcionados, né? Não entendia nada, né? E Jesus tinha falado, olha, eu vou para o Pai, é importante que eu morra para salvar meu povo, meus filhos, mas eles não entenderam nada. Muitos estavam preocupados com muitas coisas, como a própria Marta estava preocupada com muitas coisas. Maria estava ligada nas coisas eternas. Maria estava... Aí Marta diz assim, ô mestre,
O senhor não se importa que a minha irmã fique aí ou aqui fazendo tanta coisa? O senhor não manda ela vir me ajudar? Aí Jesus olhou, Jesus Nazareno, Marta, 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 ô Marta, tu tá aí preocupada com muitas coisas, com o que vai comer, com o que vai beber. Maria, ela escolheu a melhor coisa. A melhor coisa é ouvir a voz de Deus. A melhor coisa é estar nos braços dele. A melhor coisa é entender o reino. A melhor coisa é entender aquilo que sai da boca do Pai. A melhor coisa é ouvir o Pai. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, né? A melhor coisa Maria escolheu. E dela não vai ser tirado não, Marta. Ela escolheu, ela fez a opção. Já Marta não estava preocupada, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar a aparência, a casa tem que estar assim, a casa tem que estar arrumada, porque eu tenho uma visita ilustre. Maria escolheu a melhor parte. Então escolha a melhor parte é ouvir a voz do Eterno. Você está ouvindo muita gente, para. Você está ouvindo A, B, C, D, o alfabeto inteiro, mas não está ouvindo o Eterno. A voz dele é como o som de muitas águas. Que fazes aqui, Elias? Aí aquele vendaval, Elias disse, é Deus, eita Deus, é agora eu vou. Não era Deus, aquele movimento todo não era Deus, lá está vazia, faz um barulho tremendo, mas não tem nada dentro. Aí quando acalmou a tempestade, aí aquela voz mansa, a voz do pai, o filho não tem como o filho não entender a voz do pai. A voz do pai é como o som de muitas águas. Que fazes aqui, Elias? Entenda a voz do pai? A voz do pai te diz, não temas. A voz do pai te diz, por que tanta, né? Por que tanta preocupação? O que eu vou comer? O que eu vou beber? Como é que eu vou me vestir? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual uma ave do campo. Deus veste a ave do campo. Como é que ele deu, se uma árvore do campo, Deus cuida tão especial, quanto mais você que é filha, você que é filho. Então descansa em Deus. Deixa quem quiser correr, deixa. O último vai ser o primeiro. Você está atrás. Mas você está ouvindo a voz do Pai. Você está tendo a direção. Sim, mestre, estou ouvindo. Né? Aquele que não ouve a voz do Pai, ele termina a ficar rodeando, como o povo de Israel ficar rodeando a terra. 400 anos arrodeando no mesmo lugar. Por quê? Porque não ouviu a direção do Pai. Então o importante é confiar. O importante é acreditar. Mas também não é para quem quer, não é para quem corre. A obra já foi feita. Aí o 15 que nós lemos, né? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, seus filhos, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não se compra. Você já viu alguém fazer de tudo para agradar e não agradar? O filho ele não faz de tudo para agradar. O filho, o pai aceita ele, o pai aceitou, escolheu, né, da fundação do mundo e comprou, com suas falhas, com seus defeitos. Essas falhas, esses defeitos é aonde? Na carne. Na carne, na sua natureza humana. A natureza humana não se converte. É inútil tentar converter a carne. Carne não herda o reino de Deus. A carne veio do pó, para o pó vai voltar. Todos, independente, vai para o Sheol, vai para o Hades, vai para o inferno. Inferno quer dizer sepultura, lugares baixos. Então toda a carne vai para a sepultura. Rico, pobre,
branco, preto, judeus, grego, todos, enfim, todos. A carne, e nós receberemos um corpo glorificado igual ao dele, um corpo incorruptível. Esse corpo se corrompe. Pensamentos negativos, pensamentos mal, né? Meu avô dizia que o passarinho, ele posa, mas não pode fazer o ninho. Vem pensamento mal. Na mente de um filho de Deus vem pensamento mal, vem. Mas o passarinho pousou, mas não vai deixar fazer ninho. Você acha que um servo de Deus vê uma mulher bonita, ele é homem, ele não fica na carne? Fica. Uma mulher de Deus vê um homem. Ela é mulher. Ela vê o homem, ela não vê o desejo, vem a carne. Não para com isso. Dizer que não vem, vem. Assim você está doente. Você que é homem de Deus, que olha uma mulher bonita e não vem, vem. Só se você for doente. Mas o Espírito Santo de meu filho, aquela não é sua, não. Aquela é modelo, aquela está tudo em cima, mas a sua, aquela que está aí na sua casa, aquela é a sua, aquela que foi a que eu te dei. Aquela que está gordinha, está acima do peso, mas é a sua. Ou então aquela maguinha que está abaixo do peso, né? Aquela branquinha, aquela moreninha, né? O Espírito Santo vem na hora e orienta os filhos. Aquele que não é filho, não. Oxe, o que dá para rir, dá para chorar. Eu vou jogar minha cantada, se deu, deu. Se não deu, né? Aquele que não é filho, ele não tem limite, porque ele não ouve a voz do Pai. O Espírito Santo não vai falar com ele, porque ele não é filho. Ele não vai entender. Ele não vai entender nada. Nicodemo não estava entendendo nada. Mas o filho, ele entende. Aí ele cai, ele vem agora para o Espírito. Ele está na carne, agora vem para o Espírito. Porque há uma luta constante da carne contra o Espírito. A carne diz assim, olha que mulher bonita, olha, ela olhou para tu, olha aí, vê se tem uma oportunidade aí tu, né? Aí o Espírito diz assim, meu filho, calma aí, né? Aí o filho escuta a voz do pai, o Espírito é o pai. Aí ele cai em si, aquele choque, ele diz, fugir, quem fica? Não, quem vai tá aqui, ó. Ele vai embora. Se ele ficar, ele vai balançar a estrutura, né? Porque Deus fez para isso mesmo, né? Deus fez a mulher para ter um certo poderio sobre o homem para ter um certo, né? Você vê que se a mulher colocar o poder que ela tem em ação, né? Porque a mulher, Deus deu um certo poder à mulher, né? O sorriso, o jeito, né? A sedução. A mulher é sedutora, né? Então, se ela souber usar isso aí, ela vai dominar muito isso aí, né? Já acontece aí, né? Faz assim, chama, vem como um cachorrinho, né? Então, mas só que o Filho de Deus, ele escuta a voz do Pai e diz, olha, fugir da aparência do mal, quem vai ficar aqui? Se eu ficar aqui, a mente vai maquinar, porque o corpo não se... O corpo, ele não se converte, o corpo é corruptível. Nós receberemos um corpo incorruptível quando chegar o nosso dia. Acabar o nosso ministério aqui, aí esse corpo desce para o pó, do pó veio para o pó, vai voltar. Receberemos um corpo incorruptível, igual ao do nosso Pai, e reinaremos eternamente. Mas enquanto estivermos aqui na terra, temos que vigiar e orar. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, vigia, minha amada irmã. Vigia, meu amado irmão. Amém? Mas o filho pode cair, mas não fica prostrado. Ah, abençoado ali é santo. Eu conheço um abençoado que ele traiu a mulher Mas ele ficou prostrado? Ele fez como filho pródigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Agora, ele não tem prazer, né? Aquele que fica... sempre caindo, se levantando, esse daí não tem nada a ver de filho. Porque ele está tendo prazer. O filho não tem prazer. Ele pode cair, pode, mas ele não tem prazer em cair. Ele se levanta, né? E vai aprender com aquele erro, para não praticar mais. Já dizia meu avô, errar é humano, mas permanecer no erro é burrice, né?
Se você já não tem condições de dar conta da sua mulher, aí vai arrumar outra para quê? Né? Então, fica na posição que Deus te colocou, né? Vai dando glória, né? Vai dando glória, gemendo, chorando, e a honra é do pai. O filho honra o pai, né? O filho não vai desonrar o pai. Tudo que comamos, que bebamos, tudo tem que ser para a honra e glória de quem? Do pai. Tudo é do pai, toda a honra e toda a glória. Então tudo é do pai, amados. Deixa eu orar por você, amém? Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade. Temos consciência que nossa carne, nossa estrutura humana é fraca, mas aquilo que habita nesse corpo, nessa mente, é o teu espírito, é o Espírito Santo, é o Espírito, o fôlego, é o Espírito do Pai. Pai, nos conduza cada dia ao descanso. A tua palavra mesmo diz que teu fardo é leve, teu jugo é suave. Pai, eu te agradeço pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. Pai, onde abundou a dúvida, o medo, a inquietação, onde abundou a calúnia, onde abundou o desprezo, onde abundou a dúvida, que superabunde a certeza, onde abundou o pânico, o terror, que superabunde a tua graça. A tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, eu oro por esta abençoada, oro por este abençoado, que cada dia, Pai, a tua graça superabunde na vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua casa simples, na sua mansão, aonde quer que essa filha esteja, aonde quer que esse filho esteja, que superabunde a tua graça, o teu poder. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, Abba Pai. Graça eterna, paz eterna, estamos juntos no verdadeiro evangelho, no evangelho da graça eterna. Graça eterna, paz eterna.